Beleza, gente, eu vou mandar a ata dessa reunião até o final do dia e vou listar as tarefas que a gente discutiu para todo mundo aqui da equipe, lá no corpo do e-mail, beleza? Beleza então, falou, tchau! Olha, eu juro que eu entendo você. A gente tem tarefa chegando de todos os lugares, de reuniões, e-mails, telefonemas, mensagem no Slack, e a gente tem que se lembrar de se preocupar com tarefa que vem de várias pessoas que muitas vezes pedem prioridade. E eu tenho certeza que você já pensou em criar lista, já pensou em criar lista por projeto, já criou post-it no seu monitor para te lembrar de coisas, já pediu para as pessoas te lembrarem de coisas, e muitas vezes a gente tem que lembrar de olhar. Pois nesse vídeo eu vou mostrar para você um segredo e uma ferramenta que vão te deixar em paz com essas tarefas chegando de todos os lugares. E eu vou te ensinar na prática, aqui no meu computador, como implementar o Trello para controlar todas as tarefas que chegam para você. Eu sou o Rafa e você está no canal do The Key Project, onde o conhecimento é chave. Nesse canal eu passo informações valiosíssimas para você aplicar na sua carreira, que eu aprendi ao longo de mais de 20 anos de experiência no Brasil, Europa e agora aqui nos Estados Unidos. A única coisa que eu peço para você, em troca das informações desse vídeo, é que você se inscreva aqui no canal, para que você receba todas as atualizações e eu possa trazer cada vez mais informação aqui direto para você. O que eu vou passar nesse vídeo para você hoje é transformador. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Eu vou falar sobre o conceito, a ferramenta e o processo. O segredo que eu comentei agora há pouco é a combinação do conceito com o processo e você vai entender tudo direitinho até o final da aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito. E o conceito eu falei lá naquele vídeo dos 6 passos para se organizar, que deve estar aparecendo aqui para você agora. E o conceito é que você tenha uma única lista de tarefas. Nada de ter post-it colado no monitor, nada de ter lista de tarefas separadas por pessoas que te pediram, lista de tarefas por projeto que você está participando, não. O conceito básico que você precisa seguir é que você vai ter uma única lista de tarefas. Agora na parte 2 desse vídeo eu quero falar para você sobre a ferramenta e a gente vai falar sobre o Trello. A única coisa que eu vou focar aqui é como você pode implementar alguns processos e procedimentos rápidos na ferramenta para que você consiga fazer as suas tarefas funcionarem hoje. E a partir desses passos que eu vou passar para você aqui, você pode se aprofundar na ferramenta e de repente usar todas as variedades e funcionalidades que existem ali. Então vamos começar. Vai lá no www.trello.com. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer então é logar usando a versão gratuita, tá? Como eu já tenho um login, eu vou só dar o login, mas você sabe como logar de uma forma gratuita, certo? Dentro do Trello a gente vai ter a opção de criar board. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo board. E a gente pode dar um nome para esse novo board. Eu vou colocar aqui lista de tarefas. E posso encontrar qual uma imagem de fundo que eu gosto mais ou uma cor de fundo que eu goste mais e crio o board. Essa é a primeira visão que a gente tem do board aqui no Trello. Agora, como funciona o Trello? Eu vou passar para vocês aqui uma forma que é trazendo da metodologia do Kanban. O Kanban, ele funciona com estados através de colunas. Então você vai ter uma tarefa caminhando entre as colunas e cada coluna vai representar um estado daquela tarefa. No exemplo que eu vou passar aqui para vocês, que eu quero que vocês apliquem, eu vou criar 5 colunas. A primeira vai ser a fazer, a segunda vai ser prioridade, a terceira vai ser fazendo, a quarta vai ser bloqueado e a quinta vai ser feito. Olha, cada um desses estados aqui, cada uma dessas colunas é bem intuitiva, mas a gente vai começar sempre a partir da coluna do a fazer, porque quando a gente recebe uma nova tarefa, ela entra na fila daquelas que a gente já tem. Depois a gente vai aplicar o processo para a gente saber como priorizar, como alterar a ordem disso daí, mas de início a gente vai criar um card aqui na coluna do a fazer. Na hora que a gente clica para criar o card, a gente vai ter de cara ali uma maneira simples de entrar a informação. Mas existem muito mais informações do card, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar qual é a descrição da primeira tarefa. Então eu vou colocar aqui criação do relatório
financeiro e vou apertar o Enter. Na hora, o Trello já apresenta para mim a oportunidade de ir criando mais e mais cards, mais e mais tarefas, beleza? Mas eu vou parar por aqui porque eu quero entrar no detalhe desse card aqui. Para entrar no detalhe, eu vou clicar nesse card que eu criei e isso vai me trazer a tela do card. Olha só, vamos dar uma olhada rapidinho sobre as informações que a gente pode utilizar aqui desse card. Eu tenho aqui um campo de descrição onde eu consigo entrar mais detalhes sobre essa descrição. Então, por exemplo, este relatório foi criado pelo Rodrigo do Financeiro e deve ser entregue até o dia 22. Ok, salvou. Imagina agora você criando tarefas dessa forma para todos os projetos no qual você trabalha. Não vai ficar tão fácil assim de entender. Então eu vou passar aqui para você um elemento do card para a gente usar e eu quero que você use isso largamente, que é o label ou a etiqueta. Então olha só, se a gente clica aqui no label, a gente vai ter várias cores e você pode usar simplesmente somente a cor, mas o que eu indico para você é que você dê um nome para essa cor. Então, por exemplo, tudo aquilo que for amarelo vai ser financeiro. Então o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou criando uma etiqueta. Quando eu seleciono o amarelo e coloco o nome, eu salvo e ele já vai aparecer aqui, financeiro. Eu vou falar para vocês de um próximo elemento aqui dentro do card do Trello para que você use nas suas tarefas, que é due date, ou dia da entrega. Então eu vou colocar aqui dia 22, que foi o que eu coloquei na descrição, que foi o que o Rodrigo do Financeiro me falou. Então eu vou selecionar dia 22 e até aí às 6 horas da tarde, certo? 6 p.m. E eu quero que me mandem um reminder, que o Trello me lembre disso um dia antes. Eu posso inclusive colocar no momento da tarefa, ou 5 minutos antes, 1 hora antes, etc. Eu vou colocar para que me lembre um dia antes, para que, caso eu não tenha conseguido fazer isso ainda, eu me lembre desse deadline. E salvo. Só que existe uma coisa aqui no Trello, que é o seguinte, ele só vai avisar o dono da tarefa. Só que aqui eu estou trabalhando sozinho no Trello, certo? É para as minhas tarefas somente. Então como que funciona isso? Você vai ter que selecionar dentro da equipe quem é que é o dono dessa tarefa. Como a equipe aqui sou só eu vou selecionar a mim mesmo. Olha lá, vou lá em membros e vou colocar Rafael. Se você não fizer isso, você não vai ser lembrado, não vai funcionar. Então olha só para a gente recapitular rapidamente, os 3 elementos que a gente vai usar aqui do card são a descrição, o due date, ou a data de entrega, e o membro, beleza? Quem é que vai fazer essa tarefa, o responsável dessa tarefa. Mas você pode dar uma olhada dentro do Trello, existem muitas funcionalidades. Você consegue usar, por exemplo, aqui comentários, porque a cada momento que você for executar essa tarefa ou que você for pedir informação para alguém, você pode colocar um comentário. Olha só, este é um comentário. E entra o comentário que vai te lembrar, depois que você for olhar essa tarefa, você vai conseguir ver todo o histórico dessa tarefa. Terminamos de editar a tarefa aqui, vamos fechar essa janela e aqui a gente vai ver que eu posso dar uma olhada no calendário, mas eu não vou mostrar o calendário aqui porque é muito intuitivo, tá? Você mesmo pode entrar lá e clicar no calendário, você simplesmente vai ver as suas tarefas no calendário, beleza? E o que a gente vê aqui então é uma tarefa criada para o financeiro. Se você não estiver vendo a palavra financeiro aqui, você pode só clicar, porque às vezes o label, a etiqueta, ele é exibido somente dessa forma aqui, somente a cor. Mas como a gente colocou uma descrição, clica nesse label que ele vai te mostrar qual é a descrição. Isso vai ficar mais fácil. Agora eu vou rapidamente aqui criar algumas tarefas para a gente dar uma olhada em como vai ficar esse board aqui com mais tarefas e a gente poder implementar um processinho de como a gente transforma de A a fazer até o feito, beleza? Agora que a gente tem todas essas tarefas aqui na nossa coluna do A Fazer, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas colunas. E a primeira coluna do A Fazer é óbvio, né? É bem intuitiva. A Fazer é tudo aquilo como chega. Então a ideia é que, na medida que a tarefa chegue para você, ela vai lá para o final da fila, você vai clicar lá em adicionar um outro card.
A segunda coluna de prioridade é a coluna que você vai trabalhar para identificar qual é a ordem das tarefas que você tem que trabalhar. A gente sabe que a ordem muda durante o dia, né? E se você não viu o meu vídeo falando sobre os 6 passos para você se organizar, dá uma olhada, tá aparecendo aqui de novo para você. E nesse vídeo eu falo bastante sobre como você deve priorizar as suas tarefas. Nesse caso aqui, eu sei que a criação do relatório para o financeiro, que é lá para o dia 22, pode ficar por um momento mais tarde. Porém, olha só, eu tenho que responder um e-mail aqui para a diretoria. Esse e-mail vai me tomar um pouquinho mais de 5 minutos, então eu vou ter que fazer isso daí de uma forma prioritária. Eu vou colocar aqui na coluna de prioridades. Continuando, eu tenho aqui 3 tarefas para o meu dia a dia de trabalho, que é análise de sistemas, e eu vou aqui criar o plano de testes para a ferramenta, porque eu sei que quem trabalha com essa ferramenta do PES Online vai poder depois falar bem de mim lá para o meu chefe. Então isso vai me ajudar e não vai realmente interferir nas outras atividades, né? No sentido de prioridade e tal. Então eu vou jogar isso aqui lá para a minha coluna de prioridade, abaixo da diretoria. Então olha só, eu já tenho na minha coluna de prioridade as tarefas que eu vou trabalhar hoje. A coluna do A Fazendo é aquela coluna intuitiva que vai falar para você qual é a tarefa que você está trabalhando nesse exato momento. Só que tem uma regra, agora que a gente está falando sobre o processo, eu quero que você entenda que essa coluna Fazendo deve existir somente uma tarefa. Nada de ficar trabalhando em várias tarefas ao mesmo tempo, essa coluna aqui vai ter uma tarefa. Caso um diretor, seu chefe chegou para você e pediu para você trocar de prioridade, você vai tirar aquela tarefa da coluna. Então vamos supor que eu estou trabalhando nisso. Ele fala, não, responde o e-mail do CIO, senão vai dar problema. O que você vai fazer? Vai retirar isso aqui dessa coluna e vai colocar a tarefa da diretoria na coluna do Fazendo, beleza? A coluna do bloqueado, às vezes, ela é utilizada porque você precisa de informações de outras pessoas. Então vamos dar uma olhada lá na minha coluna do A Fazer. Eu sei que para eu executar os testes funcionais da ferramenta de vendas, eu vou precisar de uma informação do Murilo. Então assim, ó, solicitar informações do Murilo. Vou salvar aqui o comentário e vou jogar então essa tarefa lá no bloqueado. Então eu sei que quando eu for lá nessa tarefa do bloqueado, eu vou ver que eu preciso solicitar as informações do Murilo ou que eu estou esperando as informações do Murilo. Beleza? Então para isso serve o bloqueado. E a última coluna é a melhor coluna do mundo, é a coluna feito. Então como que eu trabalho com a coluna feito? Parece óbvio, né? Eu vou simplesmente arrastar. Só que você pode fazer muito mais do que isso. Vamos supor que nessa tarefa aqui de responder sobre o preço do produto no e-mail para o CIO, eu tenho aqui a data de entrega de hoje. Olha só, hoje eu estou trabalhando no dia 8, por exemplo, salvo isso daqui e tem uma checklist ali, tem uma caixinha para você ticar essa tarefa, para falar que ela está feita, tá vendo? Olha só, ela aparece aqui, dia 8, que é hoje, eu vou lá e marco isso como feito, o Trello vai marcar aquela tarefa como concluída e eu posso mudar então isso para feito. Por que isso vai me ajudar? Porque se alguém me perguntar lá na frente, Rafael, lembra quando você respondeu aquele e-mail, que dia foi? Óbvio, nesse caso você pode olhar no e-mail, mas se não, você pode vir aqui, como qualquer outra tarefa que você não necessariamente mandou e-mail, e dar uma olhada qual foi o dia que ela foi concluída. Agora vamos para a terceira e última parte desse vídeo, que é falar sobre o processo. O processo que eu vou falar aqui para vocês é sobre a entrada de tarefas na sua lista de tarefas única. Esse passo tem uma regra muito básica, muito simples, que eu quero que você siga à risca. Se a tarefa que for dada para você exigir mais do que 5 minutos do seu tempo, essa é uma tarefa que vai entrar na sua lista de tarefas. Se você consegue fazer aquela tarefa em menos de 5 minutos ou até 5 minutos, você consegue fazer essa tarefa agora. Faça ela agora. Como a gente falou no começo desse vídeo, tem muita entrada de tarefa para a gente, né? Muito canal de comunicação no qual a gente recebe tarefas, e-mail, Slack, a gente falou de telefonema, vários, reuniões principalmente. Então assim, eu quero que você use esse conceito dos 5 minutos, que é o 5-minute rule, que eu postei lá no meu Instagram, para conseguir discernir o que você consegue ou deve fazer agora do que aquilo que você deve colocar na sua lista de tarefas. Eu quero que você coloque na sua lista de tarefas qualquer coisa que demorar mais do que 5 minutos para ser feita.
Ah, Rafael, mas eu trabalho com e-mail e o meu e-mail às vezes exige que eu responda alguma coisa naquele momento. Então assim, para que a gente consiga dar uma olhada em alguns cenários, eu vou falar aqui para vocês alguns cenários e a gente vai ver como a gente aplica essa regra. E o primeiro cenário que a gente vai falar é justamente sobre o e-mail. Eu quero desmistificar esse negócio do e-mail. Você não deve ficar no e-mail o dia inteiro. Isso é errado, isso acaba com a sua produtividade, desvia a sua atenção. Então, ao invés disso, eu quero que você coloque lá na sua lista de tarefas 3 tarefas de 1 hora cada por dia para que você leia e-mails. Se você é uma pessoa que recebe muitos e-mails, então faça isso 3 vezes por dia. Se você não recebe muitos e-mails, eu recomendo que você faça isso 2 vezes por dia, uma de manhã e a outra no final do dia. Então, o que você vai fazer durante aquela 1 hora de ler e-mail é ler os e-mails. Então, você abre os e-mails, processa os e-mails e aí entra a 5-minute rule. O que é? Que quando você lê um e-mail, se você precisa responder esse e-mail e isso demora 5 minutos, faça agora. Você está dentro daquela sua 1 hora que você está lendo e-mail, então responda aquilo agora. Se você precisa responder um e-mail que demora mais do que 5 minutos, entre aquela tarefa dentro da sua lista de tarefas. Com o tempo, você vai conseguir meio que ajustar esses 5 minutos. Às vezes para você é ok fazer 10 minutos, porque você recebe menos e-mails. Mas para outras pessoas que recebem muito, 5 minutos é muito. Beleza? Então ficou fácil. Só para recapitular então, você tem 3 tarefas por dia de 1 hora cada para você processar e-mails. Dentro dessa 1 hora, se você recebe alguma coisa que você consegue responder em menos de 5 minutos ou até 5 minutos, responda na hora, já arquive aquele e-mail. Se você não consegue responder em menos de 5 minutos ou até 5 minutos, crie essa tarefa lá na sua lista de tarefas e depois você vai se preocupar em priorizar e executar essa tarefa, beleza? O outro cenário que a gente vai falar aqui é, vamos supor que você está trabalhando numa tarefa que vai te demandar aí de repente 1 hora para ser feita, que não é o e-mail, e aí você recebe uma ligação pedindo alguma coisa para aquele momento. Eu confesso que às vezes é difícil a gente falar não, dependendo da pessoa que está ligando para a gente, mas você tem que pensar que você precisa passar regras para as pessoas para que elas entendam qual o processo que você está seguindo. Se a pessoa que está te ligando precisa dessa tarefa com urgência, você vai ter que ponderar. Use aquela matriz que eu expliquei lá nos 6 passos para se organizar, para que você consiga identificar se aquela tarefa que você está recebendo naquele momento é necessária ser executada agora. Se ela for necessária, lembra lá do Trello, a coluna do Fazendo? Tire a tarefa que você está executando agora daquela coluna, crie a tarefa que você acabou de receber por telefone na coluna Fazendo e comece a trabalhar nessa tarefa. Alguns outros cenários aqui são bastante similares, mas eu acho que deu para você entender bem qual que é a regra. A regra é para que você tenha um processo onde você reserve tempo para executar essas tarefas, isso eu também falei lá no vídeo dos 6 passos para se organizar, e dentro desse tempo que você está executando essa tarefa, você executa aquela tarefa. Não tente fazer multitask, porque isso não existe, isso na verdade acaba denegrindo o seu progresso, acaba denegrindo a sua produtividade. Eu quero te propor um desafio aqui também. Para a gente finalizar, eu quero que você implemente esse processo com o Trello e o processo que eu falei aqui por 1 semana. Depois me conta aqui como foi, pode ser? E você já clicou no botão de se inscrever? Se você já fez isso, beleza. Agora me conta aqui nos comentários qual a maior dificuldade que você tem no seu trabalho, que eu vou tentar ajudar você. E a gente se vê na próxima.